Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está aqui comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava a seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, neste belo Evangelho, capítulo 15 de Mateus, cumpriu em um só ato todas as profecias messiânicas. Essa primeira semana do Advento, na primeira leitura, nós vamos ouvir o profeta Isaías profetizando quais eram as características do Messias. Quando o Messias vier, dizia Isaías, ele fará isso, isso, isso e isso. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. E Jesus, ele de fato cumpre aquilo que Isaías profetizou. O Messias seria aquele que curaria a cegueira, curaria a paralisia, toda a enfermidade. E mais do que isso, ele prepararia um grande banquete para as pessoas. Diante dele ninguém passaria fome. Quando Jesus faz todos esses sinais, os seus discípulos começaram de fato a crer. Aqui está aquele que veio restaurar o nosso coração, a nossa vida. Assim, meus irmãos, nós entendemos que aquilo que Isaías profetizou se cumpriu em Jesus Cristo, acontece ainda hoje na igreja. Esse monte abençoado, onde acontece a graça e a bênção de Deus, é a igreja, a casa do Senhor. Aqui, a nossa cegueira é curada. Nós, com ideias tortas, com pensamentos ruins, com uma forma errada de ver a vida, através da palavra, os nossos olhos se abrem e nós passamos a enxergar a realidade. O pecado que nos paralisa, nos impede de crescer, de caminhar, de sermos felizes. O pecado, ele, na igreja, é curado pela palavra de Deus e pelo sacramento da confissão. E de fato, meus irmãos, a paralisia do pecado, ela vai embora. Nós nos tornamos livres, prontos para caminhar quando estamos diante do Senhor. E o que dizer desta grande multiplicação do pão, deste pão que alimenta, deste vinho que nos salva, como diz a oração eucarística número 5, que é justamente encontrada no altar do Senhor. Aqui nós somos alimentados. O que nós cantamos no Salmo 22, eu habitarei na casa do Senhor, porque na casa de Deus eu sou limpo, eu sou curado, eu sou alimentado, eu sou nutrido. É na casa do Senhor que isso acontece. O que Jesus vivenciou, ele deixou para a igreja fazer. Alimentem o meu povo, curem, transformem, libertem. Estamos no lugar correto, irmãos, na casa de Deus.
Que bom podermos estar aqui. E nessa noite, de uma maneira especial, os nossos crismandos, aqueles que no próximo ano, daqui a alguns meses, receberão os sacramentos, alguns o batismo, a maioria receberá o sacramento do crisma. Hoje, vocês receberão, dentro da tradição da igreja, um dos ritos mais bonitos, que é a entrega da oração do Senhor, a entrega do Pai Nosso. Tertuliano, um grande padre da igreja, no ano 180, olha, faz tempo, viu? Ensinou assim. Ele escreveu um tratado sobre a oração do Pai Nosso. E neste tratado, que tem 26 capítulos, é bem curtinho, ele explica para aqueles que iriam receber a crisma, como que eles deviam rezar o Pai Nosso. E ele fala: quando vocês rezarem a oração do Senhor, ergam os seus braços para imitar o Senhor Jesus em sua paixão, que na cruz também abriu os seus braços e chamou Deus de Pai. Então, desde sempre, os cristãos rezaram o Pai Nosso com as mãos erguidas. Desde sempre. Isso é bonito saber, meus irmãos, que esse gesto é o gesto que os cristãos fazem desde a mais antiga tradição da igreja. E assim que vocês receberem a oração hoje, a partir de então, como filhos e filhas de Deus, com propriedade, nunca mais vocês chamarão Deus de Pai da boca para fora. Mas a igreja está entregando para vocês essa oração. Falem com propriedade. Deus é nosso Pai. E todos os dias, Ele nos dá o pão nosso, a palavra e a Eucaristia. Incline a sua cabeça na presença do Senhor. E nesse instante, agradeça a Deus por você poder hoje chamá-lo de Pai. E estar aqui na casa do Senhor.